Muito antes das pirâmides de Gizé tocarem o céu, antes mesmo de Ramsés, Tutancâmon e Cleópatra serem lembrados, o Egito nasceu das águas do Nilo e da força de seus primeiros reis. A primeira dinastia marcou o início de uma das civilizações mais poderosas e duradouras da Terra. Foi nesse tempo remoto, por volta de 3100 a.C., que um homem ousou unir dois mundos, o Alto Egito, com suas montanhas e desertos, e o Baixo Egito, com seus pântanos férteis do delta. Esse homem era Narmer, o primeiro faraó. E com ele começou a era dos deuses na terra, a era dos faraós. Narmer, também conhecido como Menés, foi o fundador do Egito unificado. Ele conquistou o Baixo Egito e uniu os dois reinos em um só. A lendária paleta de Narmer, descoberta em Heracópolis, mostra o faraó usando as duas coroas, a branca do Alto Egito e a vermelha do Baixo Egito, símbolo de um poder absoluto. Narmer estabeleceu a cidade de Mênfis como capital. De lá, controlava o comércio, os exércitos e as cheias do Nilo. Seu governo trouxe paz, organização e prosperidade. Ele fundou templos dedicados aos deuses e criou as bases da religião faraônica. Sob Narmer, nascia a ideia de que o faraó não era apenas um rei, mas um deus vivo, o filho de Horus na terra. O trono passou para Ra, o segundo faraó da primeira dinastia. Seu nome significa o guerreiro. Ra fortaleceu as fronteiras e expandiu o império até o Sinai. Ele fundou templos à deusa Neith e reforçou a fé no faraó como representante divino dos deuses. Sob seu reinado, Mênfis floresceu como um centro administrativo e religioso. Foi também o período em que se iniciou a tradição de grandes tumbas reais em Abidos, marcando o nascimento do culto à vida após a morte. Ra deixou um legado de ordem, disciplina e fé, um faraó que construiu o corpo e o espírito da nação. O terceiro faraó, Djir, foi um líder ambicioso. Seu reinado foi marcado pela expansão e pelo contato com povos estrangeiros. Djir enviou expedições ao Sinai e possivelmente ao Levant, fortalecendo o comércio e ampliando o domínio egípcio. Em sua tumba, encontrada em Abidos, arqueólogos descobriram objetos preciosos e restos de servos sacrificados, uma prática que mostrava o poder absoluto do rei e sua crença na vida após a morte. Djir também promoveu a agricultura, a escrita e a arte. Seu governo foi um marco no desenvolvimento da administração egípcia. Djit, filho de Djir, é lembrado como o Rei Serpente. Seu nome, representado por uma cobra, simbolizava a eternidade e o renascimento. Seu reinado manteve a estabilidade e prosperidade. Sob ele, os hieróglifos foram aprimorados e o governo tornou-se mais centralizado. Em Abidos, sua tumba é uma das mais belas do período. Nela, foi encontrado o primeiro exemplo do nome real dentro de um serec, moldura sagrada usada para identificar o faraó. Djit reforçou o papel do faraó como o eixo entre os homens e os deuses. Den foi um dos mais poderosos faraós da primeira dinastia. Reinou por décadas e consolidou o poder real. Ele foi o primeiro rei representado com as duas coroas, símbolo da unificação definitiva do Egito. Seu governo marcou avanços na administração, no exército e na arquitetura. Foi também o primeiro faraó a usar uma escadaria cerimonial em sua tumba, feita de granito. Den era visto como um deus vivo, protetor do povo e mantenedor da ordem divina, o Maet. Sob Den, o Egito prosperou e começou a se tornar uma potência do mundo antigo. A primeira dinastia do Egito foi o alicerce de tudo o que viria depois. Dela nasceram as ideias de governo divino, a escrita sagrada e a fé na eternidade. Em pouco mais de 200 anos, esses primeiros faraós transformaram tribos nômades em um império que duraria 3 milênios. Do silêncio do deserto e das águas do Nilo, ergueu-se a voz de um povo que acreditava que a morte era apenas o começo. E foi assim que começou o reinado dos faraós.